Olá, pessoal, bem-vindo mais uma vez. Vejam, eu acredito que esse material aqui de reflexão e de análise que nós vamos ter a partir de agora, eu acredito que ele deva ser um material teórico, um dos mais importantes que a gente já colocou aqui, que a gente já postou, porque ele parte de uma análise dentro de uma ideia de análise das práticas desse nosso presidente da República, para que a gente possa começar a compreender que as ações de Bolsonaro são sempre ações que são muito previsíveis e que dentro dessa previsibilidade ele sempre dá dicas daquilo que ele vai fazer e daquilo que ele não vai fazer. Então, eu acho que esse material, ele é muito importante em análise, é muito importante assistir até o final, para que a gente entenda. Não é um vídeo, não é um material daqueles que traz uma ideia sensacionalista só para chamar atenção. É um material teórico que necessita de uma atenção interessante para a gente ter a certeza de que se a gente começa a analisar as práticas, as falas de Bolsonaro e, junto com isso, a gente transfere essa análise da sua fala para a sua prática, a gente começa a prever os seus passos. E essa análise aqui, ela parte um pouco dentro da análise do discurso, ela trata um pouco de uma análise relacionada à compreensão do outro a partir dos seus gestos, a partir das suas falas, a partir das suas iniciativas, que pega muito de Freud. E aí eu trouxe essa reflexão aqui a partir de Freud, que é a base daquilo que nós vamos conversar agora para a gente começar a entender e saber que Bolsonaro, ele, além de ser um desqualificado na função que ele exerce, ele é um ser muito previsível e ele dá dicas daquilo que ele quer e daquilo que ele pensa em fazer. Isso não significa dizer que ele vai concretizar, mas significa dizer e entender aquilo que ele tem vontade de fazer. E vocês terão a oportunidade de comprovar isso aqui. Esse material de análise desse vídeo é apenas uma pequena parte de um material mais extenso que eu tenho de análise, que está escrito a partir dessas observações. Quem tiver interesse desse material, quem tiver interesse de um aprofundamento dessa conversa, só é deixar aí o contato nos comentários que a gente pode aprofundar para que a gente possa agir de uma forma mais sensata e de uma forma mais objetiva. Então, eu quero que, primeiramente, a gente tente entender essa frase aqui, né? Esse pensamento de Freud. Freud disse, quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Essa frase diz não somente o sentido próprio dela, diz também que quando falamos do outro, existe algo de muito nosso naquilo. Em partes, isto é óbvio, mas nem sempre nos damos conta, nem sempre há compreensão. Essa parte aí de Freud, principalmente aí essas primeiras palavras, ela fala muito desse governo, ela fala muito das práticas de Bolsonaro. Muito daquilo que Bolsonaro fala dos outros, ele está falando de si. Muito daquilo que Bolsonaro fala que vai fazer, que os outros vão fazer, que ele está combatendo, é justamente aquilo que ele quer fazer e quer colocar em prática. E dentro disso aí, tem três análises aqui para a gente fazer. Vejam, percebam. Isso aqui, de 28/3/2022, né, do Correio Brasiliense. Bolsonaro, embrulha o estômago jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Percebam uma coisa, isso é algo que ele fala de forma muito constante, que ele respeita a Constituição, que todas as suas ações e as suas práticas estão de acordo com o que rege a Constituição. Porém, quando ele fala isso,
a gente tem que entender da seguinte maneira. Bolsonaro, dentro dos seus atos, ele é o presidente da República desse período republicano, pós-ditadura militar, que mais atua e que bate de frente daquilo das normas e leis que existem dentro da Constituição. Afronta quase que diariamente a democracia, inspira nos seus apoiadores um sentimento golpista, não aceita decisões judiciais baseado nas punições que a Constituição traz quando implica nos seus aliados, haja visto o caso do deputado Daniel, haja visto o caso do blogueiro que está foragido lá nos Estados Unidos. Então, quando ele sempre afirma que joga dentro das quatro linhas, isso é muito mais um recado para a sua claque do que, de fato, uma perspectiva real e objetiva. Quando ele fala que joga nas quatro linhas, perceba que é ele próprio que mais sai de dentro do âmbito jurídico e dentro do âmbito da Constituição. Então, uma forma de dizer que está nas quatro linhas, no seu íntimo, no seu ser, ele está afirmando o seguinte: as minhas ações não estão dentro de uma perspectiva constitucional e eu sempre irei fazer aquilo que eu quiser para afrontar esse meio, para afrontar a Constituição, porque fazendo isso ele vai estar batendo de frente com o STF e cria argumentos para dizer que é o STF que está lhe perseguindo. Quando ele afirma que está dentro das quatro linhas, um termo chulo, ele está querendo trazer a seguinte noção: meus atos são compatíveis com a Constituição, é o STF que me persegue e que não deixa eu trabalhar. Então, se eu estou dentro da Constituição, as minhas práticas são constitucionais, então existe uma perseguição. Mas a prática é totalmente o contrário. E isso faz a gente entender que ele continuará agindo contra a Constituição e continuará batendo de frente com o STF para que ele crie uma ideia de perseguição e saia como vítima. As falas desse presidente, desse desqualificado, nos dá uma condição de antever aquilo que ele vai fazer, sem nenhum sensacionalismo, análise do discurso e a partir de uma perspectiva também de análise comportamental. Então, não devemos ficarmos esquecidos e não devemos deixar que as coisas desandem. Bolsonaro continuará a atacar a Constituição, não vai respeitar as ordens do Judiciário, principalmente do STF. Então, sempre quando ele diz estou dentro das quatro linhas da Constituição, saiba que no íntimo ele está querendo dizer: a Constituição para mim não vale nada. E isso é uma reflexão dentro dos seus próprios atos, é uma reflexão dentro daquilo que ele coloca, não é nada aqui inventado. Então, vamos aqui para um outro ponto aqui para a gente continuar nessa nossa reflexão. Poder 360 graus. 7 de julho de 2022. 7 de julho, eleições 2022. Esse material aí foi 7 de julho do ano passado. Vejam. Tenho um exército que se aproxima de 200 milhões, diz Bolsonaro. Presidente discursou durante marcha para Jesus em Balneário Camboriú. À tarde, participa de motociata com apoiadores. Vejam, isso aqui foi noticiado em vários sites, em vários meios de comunicação. Então, quando ele diz, tenho um exército que se aproxima de 200 milhões, quando a gente leva em consideração a fala, a análise do discurso e do comportamento, esquecendo a ignorância dele, esquecendo as bravatas, né, que isso aí é sensacionalismo, a gente chega à seguinte conclusão. Quando ele diz isso, que tem 200 milhões de brasileiros ao seu lado, ele está querendo dizer o seguinte:
ele sabe que ele não tem nem sequer a metade dos apoiadores que ele acredita ter junto com ele. No máximo, ele tem aí um quarto, sendo muito, tendo uma perspectiva muito alta. Ele tem aproximadamente um quarto da população brasileira que lhe apoia. Isso sendo muito otimista. Ao saber disso, ele sabe que isso não é um número significativo para uma ação golpista, mas sim apenas para uma situação de você desmobilizar e tentar começar ou criar um caos. Quando ele coloca e diz e passa para o povão que tem aproximadamente 200 milhões de apoiadores, ele está querendo dizer que os seus atos golpistas, as suas falas golpistas, não são atitudes propriamente só deles, mas são atitudes que vêm de uma grande massa da população brasileira que clama para que ele tenha essas atitudes. Então, veja como é a situação. Ele traz uma ideia falsa para justificar os seus atos golpistas, os seus atos de desrespeito à Constituição, de afronta à moralidade. E isso, para alguns, cola. Ou seja, o que é que a gente pode antever? Quais serão as próximas atitudes de Bolsonaro a partir de falas como essa? Significa dizer que ele irá continuar a atentar à democracia, ele irá continuar, quanto mais se aproxima das eleições, e ele perceber que as pesquisas não são favoráveis para ele, ele irá continuar também a ameaçar as eleições até criar uma situação de caos no país que tenha uma insustentação e que essa falta de sustentação dê legitimidade para ele cancelar as eleições, uma intervenção mais densa, uma intervenção mais objetiva em algum tipo de caos que exista. Então, ele cria, a partir de uma ideia falsa, ele tenta criar um cenário já pensando na sua ação futura. Então, insisto, percebam, Bolsonaro ele é um ser muito previsível, mas para isso tem que entendê-lo nas entrelinhas. E ao entendê-lo nas entrelinhas, você tem a condição de prever um pouco daquilo que ele tem vontade de fazer. Não significa que ele irá fazer, mas daquilo que ele tem vontade. Então, ele tenta legitimar atos golpistas, justificando que o povão está com ele. E outro ponto aqui, mais um ponto aqui de reflexão que eu trago. Bolsonaro diz ser escravo da Constituição e que tentará mudanças via emendas. Isso aí foi em 2018. O candidato do PSL afirma ainda que, se for eleito, irá propor um novo modelo de urna eletrônica. Vejam, isso aqui é de 2018, lançado pelo Estadão. Ele afirma mais uma vez que ele é escravo da Constituição. Faça uma análise e tenta encaixar essa frase, escravo da Constituição, nesses 3 anos e meio de mandato dele. Pelo contrário, ele vem sempre atuando contra a Constituição. Mas antes dele atuar contra, ele cria todo um cenário favorável a ele, de ser um constitucionalista, como ele diz, de que atua dentro das 4 linhas, mas as suas ações negam totalmente aquilo que ele falou. E o que é importante nisso? O que é importante é entender que as suas falas não são nada de espontâneas. A gente acredita, pela incapacidade, pela ignorância, pela desqualificação que ele tem, de que as suas falas, não, isso ele falou de forma espontânea, falou de forma sem pensar. E isso é um erro tático e estratégico muito grande. Bolsonaro e o clã ideológico bolsonarista, eles agem e eles pensam muito naquilo que eles vão falar. Porque aquilo que eles falam
é planejando uma situação futura. Existem outros pontos, existem outros exemplos, né, diante de um material que eu produzi. Repito, quem tiver interesse de tentar entender essa mentalidade tosca, bruta e, ao mesmo tempo, totalmente estratégica que vem funcionando para tentar se antever daquilo que ele quer, repito, deixa aí o contato nos comentários que a gente troca ideia e eu mando o material e a gente pode aprofundar esse debate. Bolsonaro e o bolsonarismo não pode ser tratado com desdém, não pode ser tratado apenas como um grupo ignorante e desqualificado que chegou ao poder, mas existe por trás disso um grande projeto de poder. Então, quando ele diz, só outro exemplo para a gente finalizar, ora, se a esquerda voltar, ela nunca mais vai querer sair do poder. E isso é um projeto dele. Quando ele diz que a esquerda não quer mais sair do poder, isso é um projeto dele, de não querer mais abandonar o osso. E abandonar o osso pode ser ou por via democrática ou por via autoritária. Significa dizer que o Bolsonaro, hoje, não existe uma condição objetiva de um golpe. Não existe. Mas é o que ele quer: estabelecer o caos, criar uma situação para que, no mínimo, ele tenha argumentos para cancelar as eleições desse ano. E, para isso, ele vem dando dicas. Então, o próximo passo de Bolsonaro, acompanhe, é tentar instigar ainda mais o seu um quarto da população para tentar estabelecer caos. E à medida em que essas pesquisas venham dando números negativos para ele, ele vai querer sim tocar o terror para que essas eleições elas sejam totalmente desqualificadas e até canceladas. Então, pessoal, esse é o material de hoje, um material muito técnico de reflexão. Para aqueles que acompanharam, que gostaram, que vêm acompanhando os vídeos, peça que se inscreva no canal para que a gente possa ampliar a nossa linha de debate, de discussão, para que a gente possa ter um alcance ainda maior. Agradeço a todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!